já antes de 64 eu estudava na cidade e trabalhava nos períodos de depois a gente já tinha um sítio. 63, 62, 63, então eu já tinha algum trabalho de organização de camponeses da área que eu trabalhava. Eu tinha ligações com juventude agrária católica. Minha família era muito católica e tal, e eu acabei me vinculando depois com uma linha mais progressista, a juventude agrária católica, e também eu tinha contato com juventude estudantil, secundarista, que eu gostava mais porque era mais radical do que a outra. E nesse período, já antes de 64, eu acompanhava os movimentos no interior de São Paulo, tinha lá região de cana-de-açúcar, na área de Guaripa, teve greve. Eu fui várias vezes lá em Guaripa fazer trabalho religioso, mas a gente tinha já uma preocupação social. Eu tive muita vontade de trabalhar com os canavieiros. E acompanhava os comícios que existiam. Então, antes de 64, havia um clima bastante assim, muito forte, inclusive em cidades do interior, de reforma. Então se pensava, havia uma expectativa de mudança, de reformas, de uma esperança. Em 65 eu fui para São Paulo, aí comecei a me vincular, a trabalhar, procurar emprego em fábrica, né? Passei 6 meses desempregado, passei fome, foi muito de fábrica em fábrica. Então foi um período, eu tinha contato com a juventude operária católica, a CO, né, Ação Católica Operária e tal, e aquela vida, as filas de desemprego, 65, 66, houve um grande desemprego, e eu peguei esse período, 6 meses de desemprego, morando com mais 2 rapazes numa casinha, só um trabalhando, ganhava 120 cruzeiros, sei lá o que era na época, né? E a gente pagava 100 de aluguel, sobrava 20 para ele pegar o ônibus, e a gente não tinha o que comer. Então a gente acabava tendo que se organizar para pegar nas feiras, para sobreviver, assim, né? E aquelas filas nas fábricas, não tinha emprego, e um dia eu estava de madrugada na Ford, né? Isso me marcou muito, assim, lá, esperando lá, abrir a porta. Quando chega lá, antes de chegarem lá, um rapaz desmaia, né? Estava primeiro da fila, né? Branco, desmaiado, fome, né? De miséria. Então, e os caras assim, dizendo, não tem emprego, vão embora, se maltratando, assim, como se a gente fosse... deu muita revolta aqui, muita... Eu passei muitas situações que me marcaram muito. E assim, tomei uma decisão de realmente, assim, participar da luta, de mudança, de coisa, naquele dia, se eu tivesse uma bomba para jogar dentro da fábrica, eu deu tanta vontade de ter uma bomba para jogar dentro da Ford, né? Mas, assim, claro que isso não significava nada, mas era na revolta, né? Então, em 66, eu arrumei emprego e entrei em contato, que estava procurando os comunistas, que eu achava que tinham experiência, que podia aprender com eles e tal. E aí eu entrei em contato primeiro com o PCB, né, com o pessoal do PCB lá, e depois eu achei que eles eram meio devagar, e apareceu o pessoal da Ação Popular, que era mais radical, tal. A Ação Popular, não sei se vocês conhecem, era uma organização que teve origem na igreja, né, da juventude estudantil JUC, né, juventude universitária, de pessoal da juventude operária, secundarista e tal, e que avançou muito e saiu não deu mais para ficar na igreja, então criaram, em vez de Ação Católica, Ação Popular. Antes de eu começar a participar da equipe, porque me indicaram lá para a comunicação, porque eu tinha o 2º grau não completo, mas
e tinha facilidade de escrever, né? Isso não era muito comum no meio do operário. Então era uma situação. Então eu fui trabalhando muito ligado à comunicação, fazia o que a gente chamava jornalzinho de fábrica, né? Que era basicamente uma folha ofício ou duas, rodado mimeógrafo a álcool, algumas coisas mais tiragem maior, rodar no mimeógrafo de tinta, né? Passei muitas noites, madrugadas, assim, brigando com mimeógrafos velhos, né? Para poder fazer a comunicação da luta dos trabalhadores. Criamos lá no ABC um jornal clandestino, né? Que depois se tornou o jornal da P, né? Então, para dizer que em 68 já havia um movimento operário organizado, com muita luta, muita dificuldade, mas já fazendo passeata nas ruas. Em 68 fizemos o 1º de maio em São Paulo, né? A burguesia organizou um palanque, nós tomamos o palanque, eu estava lá com um sarrafo desse tamanho também, né? Na segurança de liderança. Tomamos um palanque, fizeram uma passeata, fizeram outra manifestação lá na Praça da República, né? Então já havia um movimento, teve a greve de 68 em Osasco, né? Tomaram uma fábrica e tal, o pessoal de dentro da fábrica tomou a fábrica e tinha gente armada lá dentro. Eu tinha estado lá em Osasco nesse período, inclusive com o presidente do sindicato, que era um jovem na época, né, que tinha vindo da JOC, Juventude Operária Católica, né? E agora, nesse momento, já estava numa organização de luta armada. Então o negócio estava esquentando, assim, né? Eu fui preso na greve de 68 lá de Osasco. Fui preso fazendo trabalho de apoio. Fiquei 3 dias preso como fui em flagrante, né? Tinha um restinho de panfleto que a gente estava colocando nas casas dos operários de madrugada. E o panfleto... Como foi isso? A gente saía para colocar... que a gente não... O clima, quer dizer, não podia sair para distribuir folheto. Ou a gente ia nas portas de fábrica, na hora do grosso da chegada, geralmente umas 4 pessoas, 2 na segurança e 2 distribuindo, ficava no máximo 10 minutos e saía, porque senão a polícia chegava. Dentro da fábrica havia repressão. Muitas fábricas tinha gente da repressão dentro. Entende? Então eu fui preso de madrugada, colocando panfleto na cara. A gente ia sempre com um na frente e outro atrás, sem nada, para dar o alô. Chegasse a polícia. Como a gente estava terminando de distribuir, a gente dispensou. O que ia na frente e foi dispensar, chegou a polícia. Pegou a gente. Então eu passei 3 dias, fui pro DOP, saí com uma costela quebrada, não podia dar endereço, na casa que eu morava estava o pessoal da direção lá na direção da P, lá do ABC, né? Tinha um bocado de operário de Osasco escondido lá em casa, está sendo procurado em Osasco, estava escondido lá em casa e tal, né? Eu não podia dar endereço, foi complicado para enrolar. Eu fiquei preso, a gente ficou preso 3 dias, depois soltaram, saí com uma costela quebrada, foi meio pesado assim, né? Mas soltaram por intervenção de um bispo, que foi lá, tinha um padre operário lá que apoiava a gente, né? E aí ele mobilizou o bispo lá da região e tirou a gente de lá. Então estava esse clima em 68, então greve de Osasco, greve na Belgo Mineira, que os operários pararam dentro das fábricas, fizeram greve dentro, só funcionaram com o pessoal de fuzil junto das máquinas, o exército junto. Então estava crescendo e isso assustou a ditadura, tanto que logo depois vem o AI-5. O AI-5 vem muito por conta do movimento operário camponês que estava crescendo. Bom, então com o AI-5, essa questão que a gente vinha discutindo
de luta armada, né, se colocou mais. Então, para onde que eu ia depois de ser demitido, condenado e tal? Eu me entregar, não ia, né? Aí tinha que ir para algum outro lugar. Eu pedi para ir para o Paraguai, né? Mas aí o pessoal me mandou aqui para o Nordeste, né? Pernambuco. Daqui de Pernambuco ia ajudar o trabalho operário daqui, né? Mas era muito complicado. Eu comia branco desse jeito, nas pós de fábrica, contratar, então avaliou que não tinha condições. Aí eu fui para o Ceará. Eu estava no Ceará, lá no Ceará, fiz treinamento de tiro de arma curta, né, lá no interior. Tinha um grupo lá no Ceará, eles eram independentes lá, mas estavam se ligando ao grupo Marighella, né? Marighella tinha sido morto nesse período, mas estavam se vinculando à LN, né? E lá me forneceram armas, munição, faz lugar para treinar e tal. Mas treinamento de tiro, né? 38, 45, essas coisas. E a gente estava trabalhando em pesquisa. Viajava muito pelo interior, pela coisa, estava fazendo levantamento, estudando mapa, estudando coisa. Aí a ideia era junto, nessa área, daí de Cariri, ponta lá de Pernambuco, de Maranhão, Piauí, nessa possibilidade que tinha os trabalhos no campo lá do Maranhão, né? A gente tinha trabalho lá na região do Crato, tinha vários lugares que tinha. E esse lá no interior do Ceará, o sectão lá tinha essas fazendas, o pessoal ligado do Caramã, eles tinham muita arma, né? Ele dizia que tinha condição de levantar 200 homens armados da noite para o dia. Então nesse período eles tinham tentado fazer uma primeira ação armada em Fortaleza no aniversário de Marighella, né? Então eles estavam, não deu muito certo, mas não foi ninguém preso, né? Mas ele foi assim, era tão despreparado ainda, né? Assim, um dia antes, eu que nem sabia quem eles eram ainda, não sabia nada, sabia que ia ter uma ação naquele dia. Então, assim, eles não estavam ainda amadurecidos com esse tipo de coisa. Mas eles me forneceram arma e munição à vontade, lugar para treinar. Então eu passei uma temporada lá, treinando tiro e tal, eu deveria ficar nos planos, porque era muito vago, né? Então eu estava nessa situação, eu e outro rapaz fomos presos no latifúndio lá no Cariri, preso como suspeito. E quando a gente saía para essas viagens de reconhecimento e tal, a gente levava algumas mercadorias, algumas coisas como se fosse ambulante. Uhum. E não levava nada que comprometesse, né? Nem documento, nem. Daí eu fiquei nós ficamos no Crato uma semana isolado, né? Incomunicável, né? Mas só que assim, era uma cadeia, tinha uns 40 presos, né? Tinha um pátio no meio, tinha uma parte deles que eram presos soltos lá e depois mais de passagem, né? Eu sei que eles tinham muita curiosidade, porque a gente era diferente, né? E por aí a gente conseguiu passar, a gente ia fazer um contato no Crato, tinha um cara da gente lá no Crato, que era um cara conhecido, engenheiro e tal, né? Aí a gente conseguiu passar a informação no mesmo dia para esse cara. As famílias vinham trazer comida para os presos, através a gente conseguiu passar a informação, aí o cara já encaminhou para o advogado e tal, depois de uma semana. Então lá no Crato teve muito interrogatório. Veio gente, delegado do Maranhão, Bacabal, sei lá que diabo que era, para ver se conferia as fotografias, porque só soltar dinamite lá não sei aonde, né? Então estavam assim, já deu para perceber que eles estavam ligando a gente a ação armada, os grupos Marighella, e tal, né? E depois veio. Aí chega o advogado de Fortaleza, né? O pessoal já tinha mobilizado com um familiar do outro cara que era do Rio Grande do Norte, chamava Valdir, né? Lá no Rio Grande do Norte,
já veio com o familiar e o advogado lá de Fortaleza, que era um pessoal chamado de mercado, foi um advogado que defendia muitos presos políticos. Então a gente foi para Fortaleza, levaram a gente para o DOPS de Fortaleza. Lá no DOPS, a gente fica numa salinha. Fomos lá para advogar, tá, tudo bem, trouxe rede, comida, não sei o que, no outro dia, né? E aí eles tentando, o tempo todo tentando armar cilada, assim, cilada. Desde o cara que dizia que era estudante de direito, que podia defender a gente, para contar, tal, até colocaram como se fosse uma outra cela do lado com uma janelinha, uma para outra e uma prostituta lá, né? Mas a gente, isso tira, né? Não era tão ingênuo assim, né? Era cilada para tentar. Então o tempo todo, sei que nesse período aí separaram, quer dizer, chegou o advogado, levou a gente lá, daí 3 dias tiraram a gente de lá. O advogado não achava mais. E daí levaram para o quartel da Marinha. Lá no quartel da Marinha eu fiquei um pouco assim, o pessoal olhava a gente com meio respeito, comia junto com soldados. Que almoçava, fazia refeições. A gente via que eles olhavam a gente com meio respeito, assim, coisa assim. Eu não entendi aquilo, né? Porque só depois, quando eu fui ver no Jornal do Comércio, eu nunca tive preocupação de ter imprensa, né? Eu vi aqui no Jornal do Comércio, né? Alguém pesquisando. Chegou a colar um artigo, né? É preso, terrorista, assassino, falsificador de dinheiro, não sei o que eu, né? Então daí que eu fui entender por causa desses comportamentos todos, né? Dos soldados. Então, eu sei que a gente foi, a gente conseguia furar os esquemas, lá no quartel da Marinha, a gente furou via capelão, né? Tem contato com o advogado, em outro lugar, a gente arrumava o jeito, né? Se a realidade arrumava. Eu passei quase um mês assim, a gente levado passei 12 ou 13 cadeias, assim, nesse período escondido. Aí veio o Fleury, chefe do Esquadrão da Morte de São Paulo, me buscar lá, né? Algemado no braço dele de lá, fui até aqui na Recife. Aqui fiquei na Casa da Cultura, porque é um dia só, né? E daí, daqui de Recife, eu fui para São Paulo, né? Então, lá em São Paulo, no aeroporto, tinha um corredor de policial cheio de pompa, não sei o que, para receber a gente. E daí foi uma fila daquelas F100, né? Botar a gente numa delas e aquela fila acompanhando na frente e atrás, para levar a gente pro DOPS, né? Na zoeira e tal, né? Bom, lá no DOPS, assim, deixaram a gente 2 salinhas que tinha embaixo, né, para ficar lá para interrogatório. Ele ficou numa, eu fiquei na outra junto com o pessoal que sequestrou o embaixador. E aí começa os interrogatórios lá, né, subia lá para interrogatório. Aí eu contava sempre a mesma história. Então a gente tinha montado uma história lá. Eu tinha ido para lá, eu queria reorganizar minha vida, estava vendendo umas coisas, ia comprar artesanato para vender, entende? Eu tinha uma história lá. A gente sabia que ninguém acreditava, mas que a gente sempre contava mesmo, né? Aí, então eu contava lá, mostraram lá a condenação de 6 meses, né? Então, e aí vinha lá o interrogatório, e aí, não vai falar? Não, então vamos lá, né? Chegava lá, porta da sala de tortura, tinha um gritando lá dentro, né? Eu vi os berros e tal, né? Ah, tá ocupado agora, daqui a pouco eu te chamo. Levar lá pra cela e ficar lá esperando, né? Ser chamado para tortura, né? Cada vez que abria a cela, agora, né? É um negócio terrível. Aí chamavam de novo, era interrogatório, falava as mesmas coisas, então vamos lá, né? Eu falava, eu tô sem a chave agora, né? Daqui a pouco eu te chamo. Eu passei 3 dias assim, nessa tortura psicológica. Né? Então, na realidade, assim, quando eles pegavam alguém, um flagrante, né,
Pô, flagrante ou não, assim, prendiam alguém. Eles caíam de pau, assim, para aterrorizar, né? Para a pessoa perder esperança, sei lá, se apavorar e tal. Quando não era assim, eles tentavam quebrar a resistência com o tempo. Tem um trabalho sistemático de quebra de resistência. É um negócio assim. Então eu passei 3 dias, tinha lá o livro 100 anos de solidão na cela, né? Eu tentava ler, mas não entendia nada, não conseguia entender nada. Porque não dá, a cabeça não dá, né? Você é meio quebrado, arrebentado, morreu não sei quem, outro foi. Aquele clima, né? Um clima de terror, assim, lá dentro, né? A gente vivendo aquilo, sabendo, esperando a vez, não conseguia ler nada, não, entendeu? Era muito duro, assim, muito angustiante, né? Ao mesmo tempo, eu tinha muita tranquilidade no sentido de convicção do que eu estava fazendo, de que a gente se preparava para a questão de prisão. Bom, não. Pela questão de se preparar, a gente sempre contava com a possibilidade de ser preso, né? Então, a gente na P tinha uma norma, quer dizer, salvar primeiro a organização, não abrir para não cair mais gente, não desorganizar tal. Não dar informações, né? E fazer o possível para salvar a vida. Mas em primeiro lugar, coletivo, tá? Então, para mim era muito claro, eu estava bem. E mesmo assim, o que eu vi na tortura lá, né? Eu estava sendo torturado, só pensar de que alguém fosse passar o mesmo que eu falei, não dava. Bom, enfim, foi. Chegou o dia lá que me penduraram, né? Pau de arara, fica todo nu, né? Aí colocavam aqueles questionamentos, interrogatórios, não sei o que, elas colocavam um aquecedor, né? Para queimar a bunda, assim, né? Claro, assim, para queimar, né? Aí depois passavam um sal grosso, úmido, e pegavam um sarrafo, paulado, assim, aquele sal grosso, entrando na carne queimada, você imagina, entendeu? Horrível, esse negócio desesperador, assim, né? De dor, assim, até a gente berra, assim, sem controle nenhum, né? Aí então colocavam um fio cada orelha e ligava a maquininha lá. Enquanto um batia, outro ligava a maquininha. Aí enrolava a língua, não conseguia evitar, sufocada, horrível, assim, estava tranquilo no sentido que eu não ia dizer nada. Para mim nunca, em momento nenhum, eu tive nenhuma dúvida. Eu ficava lá, fala pelo menos um pouquinho para a gente poder tirar daqui, né? Era assim lá, você fala um pouquinho, outro pouquinho, você não para mais, né? Aí eu achei que ia morrer, né? Eu me lembro assim, que eu fiquei muito triste, né? Eu queria continuar vivendo, lutando e tal, né? E assim, as coisas ficando meio cinzenta, o sol meio distante, eu não mexia mais um dedo, só tinha essa consciência, né? Não levantar a cabeça, não mexia nada mais. Não tinha mais comando nenhum no cérebro. Aí, quando achei que ele é o que eles chamavam de tortura científica, né? Tinha médico acompanhando ver o limite, até onde você aguentava, até onde. Aí depois eu fiquei aguardando para você chamar no outro dia. No outro dia não chamaram mais, né? Eu não entendi, foi fácil. A minha conclusão foi fácil, né? Então, o que é que eles estão querendo, né? Não me chamaram mais, né? Eu só fui entender depois, quando eu saí, bem tempo depois, que saiu o livro do Gabeira, né? Que é esse companheiro, tem lá um trechinho, eu estou lá com o nome de Ceará, né? Página, sei lá, 260, sei lá, qualquer coisa assim, né? E que ele coloca lá, é só um parágrafo mesmo, né? Que eu me chamavam de Ceará lá, por causa desse prêmio Ceará, né? Que eu conversava tranquilo e tal, e que dizia que eu dizia que não sabia, o que perguntava, mas que mesmo se eu soubesse, eu não falaria, né? Aí ele fazia com a... bom, enfim, ele dizia assim, eu tenho certeza que deles não arrancariam nada. A polícia chegou à mesma conclusão que ele, né? Os torturadores, que não iam arrancar nada. Então iam matar uma pessoa que eles não sabiam que importância tinha, que repercussão podia dar, sem
configurar nada que justificasse. Bom, mas aí passou. As marcas de tortura dentro do mês não tinha nada, porque não quebraram nada dentro, não fizeram só a superficial, quer dizer, a tal da tortura científica. Né? Dentro de um mês não tinha mais nada, fiquei incomunicável esse tempo todo, família, essas coisas, ninguém conseguia acesso. Né? Daí me botaram num carro aberto, né? Vários policiais e tal, e saíram. Quando pararam num lugar meio descampado, deixaram o carro meio longe, foram lá tomar café, sei lá, né? Vamos tomar um café, qualquer coisa assim. E ficou um carcereiro lá comigo, né? Eu fiz ali algemado lá, e ele tentando assim, dando indireto de que eu tinha condição de fugir. Aquele descampado, tudo aberto, sem cerca. Entende? Dá uma vontade danada de sair correndo. Você imagina, naquela situação. Aí eu assim, tinha muito. Para mim todos eram inimigos. Qualquer coisa que eles falassem era contra mim. Então tudo que eles estão querendo. Todo cara dizendo que eu tinha condição de fugir, ele está querendo alguma coisa. Né? Aí que eu entendi que era para eu sair correndo, trempava, né? Depois botavam um revólver, tirava a algema, botavam um revólver na mão e chamava a imprensa. Morreu, tiroteio com a polícia. Era um esquema para matar legalmente, aparecer legalmente, com cobertura da imprensa. Né? Mas aí também não caí, né? Aí fui cumprir a pena na empresa Tiradentes, lá, uns 6 meses. Né? Passei 7 meses, um mês sequestrado, mas 6 meses cumprindo a pena. Bom, foi mais. Quando eu saí da prisão, né, já tinha. Final de 70 foi. Eu já tinha ponto marcado com a direção da P 3 dias depois. Né? Então, fiquei zanzando por lá, olhando se não estava sendo seguido e tal, e aí foi para o encontro. Isso é uma avaliação, inclusive me chamou a atenção, assim, que eles elogiaram muito o comportamento e tal, e falei, pô, chamou a atenção porque assim, eu achei que fiz só o que eu devia fazer, quer dizer, eu devia ter feito daquele jeito, não fiz nada mais do que eu devia, né? Porque não é fácil fazer o que a gente devia fazer, né? Muita gente não conseguia, inclusive teve gente da direção da P que não conseguia, né? Entendeu? Aí eu voltei aqui para Pernambuco, vim morar aqui aí que a gente se casei aqui e tal, né? Estava um período muito difícil, muita gente preso, eu morava a gente morava na favela, na Mangueira, era um cortiço lá, passando fome, né? Assim, muita dificuldade, morei em outro lugar também, né? Mas fazendo trabalho muito localizado, muito, quer dizer, aí depois de um ano, depois de um tempo, a gente está em Socorro, né? A gente passou 6 meses avaliando a experiência da gente e tal, o que a gente está fazendo, o risco que está correndo e o sentido daquele trabalho, né? Que era muito pequeno o risco. A gente decidiu ir embora para São Paulo e estudar, né? Se profissionalizar já estava fazendo a avaliação de que a luta armada não ia ter futuro, pelo menos dessa vez. Não deixei de ter a visão de que devia preparar a luta armada. Bom, primeiro assim, eu acho que essa preocupação de recuperação da história. Nós temos uma história de luta, entende, que vem de lá de trás, de longe. O povo brasileiro lutou muito e as classes dominantes sempre tentam apagar essa história e a gente tem que recuperar. Entende? Nós temos, no caso, aí, trabalhando também nisso, o núcleo de documentação dos movimentos sociais aqui da UFPE. Né? Então, quem quiser colaborar também, a gente está aberto. Uma outra coisa que eu acho que é importante saber, porque assim, que a gente não pode, ligado a essa questão da história,
é que a história, quem constrói somos nós. Então, a gente assumiu a história no momento e vem trazendo. Vocês estão assumindo agora. Então a história consome as pessoas, os indivíduos, mas o que prevalece é o social, é o coletivo. Então a gente precisa trabalhar, compreender essa história, compreender de uma forma coletiva e que a gente está construindo, queira ou não, a gente está construindo essa história. Então é preciso que a gente tome essa história na mão e construa conscientemente, não deixar que apaguem da nossa memória, da nossa cabeça, aquilo que eles querem. Eles querem apagar, a gente resgata e aprofunda.